É o contrário. O puritanismo, o pietismo é o centrífugo. Exatamente. Que é de dentro para fora. E o puritanismo de fora para dentro. Você vai ver que os movimentos, ele tem uma valsa aí, histórica, que se completa. Eu pergunto, vale a pena só trabalhar o exterior e não trabalhar o interior? Não vale a pena. Vale a pena ficar legal no interior e deixar desleixar do exterior? Eu acho que as duas coisas andam juntas. Existe uma pregação aí esquisita. Eu gosto mais da qualidade do que da quantidade. Isso é balela. Eu gosto das duas, cara. Eu gosto de qualidade e quantidade. E se tiver qualidade, que cresça muito também. Aleluia. Então, adianta você, por dentro, ser uma pessoa educada, polida, os dentes arrumadinhos, tal, pá, pressão legal. Aí, do lado de fora, cara, tudo bagunçado, desleixado, tudo mofando, entendeu? Ou então você está bonitaço por fora e dentro está podre, tudo esquisito, bagunçado, sem educação, meu Deus do céu, com rancor, com mágoa na vida. O bom é estar dentro, é estar bom por dentro e por fora. Sim ou não? Amém, pessoal? Sim ou não? Negócio universal fala sim ou não, pessoal? Entendeu? Por dentro e por fora. Essa que é a ideia. Vamos lá. Os assuntos mais importantes da sua obra foram... Vamos ler juntos aí, ó. 1, 2, 3. Início de uma reunião nos lares, centrada no ensino bíblico, na comunhão dos irmãos, denominada Ecclesiolae Ecclesia. Igrejas. 2. A participação ativa do leigo nos serviços cristãos, evocando assim o sacerdócio universal. No entanto, através de uma prática constante. Só um ponto aqui. Você já viu que nós temos essas coisas aqui com a gente? Porque nós somos pietistas também. Pietistas. Pietistas. De congraçamento da comunhão dos crentes, na ênfase do pequeno grupo. 7, uma permissão maior de manifestações e abertura das emoções. Aí entra o momento do Espírito Santo. É nessa janelinha que vai começar o avivamento morável, segue-se depois o avivamento metodista, o inglês também, que você vai ter aí o movimento da santidade, que vai trazer ao mundo as igrejas como as comunidades, a igreja quadrangular. Você sabia que a Aimee McPherson, a fundadora do quadrangular, ela era uma crente metodista, casada com um pastor metodista? Não sabia? Pois é, a quadrangular é a ramificação do metodismo. As Assembleias de Deus também, quando lá em Los Angeles, eu estive lá no Templo dos Anjos, conheci lá o local também da Rua Azusa, quando Daniel Berg Grunavinger participavam das reuniões, eles receberam do Espírito Santo a ordem de vir para o Brasil e começar essa obra aí. O precursor do movimento foi Philip Jacob Spener. Ele nasceu em 1635 e morreu em 1705. Quando ele morreu, Wesley tinha 2 anos de idade. Portanto, foi contemporâneo. Quem conhece aquela corrida de troca de bastão nas Olimpíadas? Já viu? O cara corre com o outro. Exatamente o que está acontecendo aqui, gente. É um trocando bastão com o outro. E outra, as coisas acontecem mais ou menos perto do outro ali, cara. Né, João? Prestou atenção nisso aí? Eu vi que você prestou atenção. Muito legal, cara. Eu vi. Entendeu? Interessante, porque é uma sequência. A sua influência foi penetrante na sociedade pensante da época. Menciona-se que suas súmulas têm influenciado homens nada mais, nada menos que Augusto Hermann Francke. O Augusto Hermann Francke, gente, nasceu em 1665, ok? 1665. Ok? Foi uma força motriz na volta do conceito de missões e pregações. Então, quem voltou a falar em missões foi o Francke, o Augusto Hermann Francke. Página 15. A força cultural deste movimento, ela envolveu aí, ó, os movimentos que ela envolveu. A primeira palavra foi aí, ó, o metodismo, movimento de santidade,
o evangelicalismo, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, mas com ressalva, né? O neopentecostalismo que está aí está trazendo muita confusão, coisa esquisita pra caramba. Em grupos carismáticos, as influências, não somente obteve de livro a sua influência de motivação, como também de mentores expressivos, inclusive na época em que fez teologia em Estrasburgo. Por exemplo, Sebastian Smith, esse professor e mentor, ensinava abertamente a respeito do seu melhor tema, viver o cristianismo prático e evitar as polêmicas da teologia. Sabe que esse ponto aqui, ó, viver o cristianismo prático e evitar as polêmicas da teologia, foi um princípio que o Spener usou quando fez as Collegias Pietatis. As Collegias Pietatis são, na verdade, pequenos grupos. E muitas coisas que os metodistas fazem, a sós com Deus, isso aqui também, aquela questão da escritura. Você não vê no pietismo um apelo à ortodoxia da escritura, mas você vê no pietismo o apelo à ortopraxia da escritura. Porque no puritanismo, eles não estão preocupados com o rodapé da página. Eles estão preocupados em se desvencilhar de um sistema religioso que era o sistema romano, católico. Portanto, tanto é que eles importaram, Moisés, os 39 artigos de fé da religião dos calvinistas. Por isso que o puritanismo teve muito calvinismo na veia. Eles queriam algo diferente. Tinha um Fusca branco, queriam um Fusca amarelo. Tinha que ter uma coisa, uma tinta, um friso, um pneu diferente para dizer, não, temos uma coisa diferente da Igreja Católica. Por isso que eles não vão cuidar desta parte. Por isso que o puritanismo é ortodoxia. Pegou? A volta aos primórdios, a volta ao simples, as primeiras ordenanças. O pietismo é ortopraxia, é colocar em prática aquilo que a ortodoxia ensina. No caso aqui, se você encontrar os discursos de o Jacob Spener, ele vai estar repetindo uma frase direto, que ele estava reclamando a ortodoxia luterana que foi jogada no tempo. Que Lutero veio trazendo muita coisa interessante, tirando do lado o supralapsarianismo dele, ele vai trazer para nós o quê? Ele vai trazer, por exemplo, evocar o sacerdócio universal. Você não tem aqui, por exemplo, quando o pastor não pode ir entregar uma ceia, ele manda um presbítero, não é isso? Ou alguém do conselho que possa fazer. Isso é o sacerdócio universal, que é a prática leiga, é a ortopraxia. Isso não tinha nesse tempo aqui, era pecado fazer isso. Era só o cátedra, e mesmo assim, de costas para o povo, olhando para o altar e fazendo a missa. Tinha isso também. E olha, se você falar assim, ô padre, Deus falou comigo, você morria, cara. Deus não podia falar, e nem você falar com Deus. Quando o João Hans estava lá em frente os frades lá, ele orava, mesmo ele sendo pároco, eles queriam matar ele, que achavam que era blasfemo. Olha, está falando com Deus, está se dirigindo a Deus, ele é blasfemo. Olha que ignorância. Nesse caso, que santa ignorância, não é? Meu Deus do céu. O outro que foi influenciador dele, Antônio Ledger, esse mentor era de Genebra e de vertente valdense. Olha aí, vertente valdense. Eu não sei se vocês estão pegando o negócio aqui. Aqui, na página 15, é só virar aí, a folha da que estava. A 15 é a próxima. Então, na segunda coluna, no terceiro parágrafo, está Antônio Ledger. Gente, olha aqui, o valdense é um outro grupo, tem lá um pouco de heresia no meio, mas tem coisa que é interessante. Esse pessoal acertava um tiro e errava dois, mas pegava o que acertou? Vamos ver no que ele acertou, entendeu? Ele aqui já está evocando algumas vertentes do valdense. Portanto, já carregava consigo algum reclame à ortopraxia deixada de lado pelo movimento luterano. Ledger possuía uma disciplina radical em termos de eclesiásticos, de uma vida moral altamente rígida. Aí cobrava aquela alta santidade de separação, que isso vai vir para o século XIX no corte de cabelo da mulher, no brinco que não podia usar. Está pegando, gente? No paletó, que quando eu era mais jovem, 19 anos, eu fui pregar em Curitiba, eu tive que costurar aqui, porque o pastor não deixou eu pregar com o paletó, porque tinha aberto aqui atrás. Era vaidade. Tá, tudo bem. A gente ri disso hoje, mas na época era alta rigidez espiritual. E isso é um código moral que está vindo com os valdenses. E isso é história, você tá vivendo na história.
Ou você apareceu de um planeta aí que eu não estou sabendo? Entendeu? Será que você eclodiu? Porque todo mundo nasceu. Será que você eclodir é uma coisa que do nada aparece? Eclodiu. Então, eu não sei se está conseguindo montar a coxa de retalho aqui. Ó, o Jean Labadie era um pregador jesuíta, porém que havia se convertido ao protestantismo e abandonado as práticas católicas. Embora o movimento jesuíta tenha surgido como um dos grupos combatentes veementes da reforma, porém possuía em seu bojo algumas práticas reconhecidamente como uma forma de pietismo. Outras influências. Por incrível que possa parecer, um pequeno folheto foi uma fagulha de fogo pietista que queimou o coração de Spener. Ele passou um tempo em Tübingen, onde teve acesso e leu o panfleto de Theophilus Glossbauer. E esta literatura trazia severas críticas à decadência moral e espiritual das igrejas da época. Que esse Theophilus já teria lido na cartilha dos valdenses também, dos montanistas. Eram algumas vertentes heréticas, mas eles tinham algo interessante. Por exemplo, o movimento de monastério, do monástico, né, que saiu na época de Jesus. Mas era uma cópia dos essênios, que se enclausulavam. Isso me lembra um pouco de Elias, o tesbita. A ideia era se separar do mundo, porque eles cansaram de trabalhar numa sociedade que não mudava. Então, deixa ela aí e vamos nós aqui servir a Deus. Amém. Só nós aqui. Essa era a ideia monástica. Entendeu? Nada é novo. Nada é novo. Pequenos grupos. Ok, não, vou ler aqui em cima aqui, ó. Spener tornou-se dirigente pastoral em Frankfurt em 1666. Ó, eu estive em Frankfurt e eu nasci em 1966. Portanto, nada a ver, né? Vamos continuar. Okay. E o seu tema nas homilias era em torno do alto zelo ortodoxo das tradições e a fraca atuação da ortopraxia bíblica. Esse tempo o ajudou a difundir e desenvolver ainda mais o sentimento pietista. Além de sua pregação, pequenos grupos, né? Além de sua pregação, Spener sentiu que sua voz seria ecoada num deserto de frieza espiritual e não atingiria seu objetivo central em corações duros. Assim, ele passou a promover pequenas reuniões em sua casa que ficavam conhecidas como Collegia Pietatis. E ali dissertava sobre passagens do Novo Testamento, onde enfatizava a vida primária e simples da igreja de Atos. Gente, estamos diante de um movimento inovador. Ok. Por que chama ele de pietista? Por que o movimento é pietista? Não podia ser jacobino, apesar que já havia os jacobitas, né? Na época também, é outro segmento. Já era mais ligado a... Gente, a história são salas. Se você pegar uma, você vai embora, você não volta. Tem uma portinha chamada Jacobita aqui, que é outra história. Deixa eu falar, vamos continuar aqui nessa central. Obrigado, queridão. Valeu, hein? Por que chamava de pietista, né? Pietista. Por causa da Pia Desideria, que foi a obra que ele escreveu. Página 16. Sua obra teológica e prática foi publicada em 1675, com o título Pia Desideria. Pia Desideria, que significa desejos pios, e foi fundamental para o momento. Se Lutero, Zwingli e Henrique VIII promoveram uma reforma externa nas instituições e tradições, Spener promoveu a reforma interior.